Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro. Se você quer aprender calor e ainda descobrir por que esse balão com água jogando fogo não estoura, fica comigo até o final. Então, pessoal, a grande dificuldade de calcular calor sensível, calor latente, calor específico e capacidade térmica. Hoje você vai aprender direitinho tudo isso, então fica comigo agora para você entender. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre calor é que calor é uma energia. Calor está dentro da calorimetria e é uma energia que ocorre apenas se existir DDT. O que seria DDT? Seria a diferença de temperatura. Espontaneamente, calor, esta energia, vai do corpo mais quente para o mais frio. Mas o mais interessante é como calcular esses calores e principalmente diferenciar calor sensível, calor específico, calor latente, capacidade térmica. Vamos entender melhor como é que funciona isso. Então, você não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e acionar as notificações para sempre ficar por dentro de quando tiver vídeos novos para você aprender física. E caso queira ir direto para a explicação do experimento, corre o vídeo até o final. O primeiro calor que a gente vai verificar é o calor sensível. Para eu calcular ele, nós utilizamos a expressão, a quantidade de calor sensível como massa, calor específico vezes a variação de temperatura. Então assim, se a gente fosse analisar a massa, é como se fosse os quilogramas, os gramas do corpo. Já a variação de temperatura é da onde o corpo saiu até onde ele chegou em termos de temperatura. E o calor específico é uma grandeza muito interessante. O calor específico que eu mostro como C cedilha ali é como se fosse um CPF da substância. Diferencia se eu estou falando da substância X e da substância Y. Inclusive, eu vou mostrar um exemplo bem legal para vocês, que é sobre o calor específico da água e o calor específico da areia. Você pode notar que o calor específico da água significa que é uma caloria dividido por grama e graus Celsius. É como se fosse o CPF da água. A gente pode pensar da seguinte maneira, que se eu pegar 1 grama de água e quiser variar 1 grau Celsius de temperatura, eu preciso de 1 caloria. A gente pode notar que, nesse contexto de prova, nenhuma outra substância pode ter esse mesmo calor específico da água, porque o calor específico, ele diferencia uma substância da outra. Veja agora que eu vou mostrar para você o calor específico da areia. Você pode notar então que o calor específico da areia é um valor diferente. Logo, se eu pegar 1 grama de areia e quiser variar 1 grau Celsius de temperatura na areia, eu preciso de 0,2 calorias. Como eu já tinha falado antes, esse conceito da calorimetria na física, o calor específico ele diferencia uma substância da outra. Inclusive, não é à toa que de manhã a areia do mar está mais quente que a água do mar. A água do mar, basicamente, ela tem um calor específico alto em relação à areia, como nós acabamos de ver. Isso implica que a água demora muito para aquecer. Em contrapartida, a areia, ela aquece rapidinho. Mas lembrem que a física é simétrica. Se você for de noite na beira da praia, você vai analisar que troca a lógica, porque como a água, entre aspas, demora para aquecer, ela demora para resfriar. E a areia, como ela aquece rápido, ela resfria rápido. Então se você for na praia de noite, você vai ver que a lógica inverte. A areia está mais gelada que a água. Inclusive, já caiu uma questão aqui no Enem que eu estou colocando aqui para você como sugestão de vídeo, para você ver como isso é cobrado em provas. Agora vamos pensar, o que é o calor sensível? É a quantidade de energia que eu dou para uma substância variar de temperatura, que nós podemos calcular como que macete que nós comentamos agora. Mas veja bem que eu coloquei massa e calor específico em amarelo agora, grifado. O que isso significa? Porque essa grandeza massa, calor específico, nós também chamamos de capacidade térmica. Então, aquele termo massa, calor específico, nós podemos substituir por capacidade térmica. Essa capacidade térmica, a gente consegue entender o seguinte, que nem sempre um corpo ele é formado só de água, nem sempre um corpo é formado só de areia. Então, quando eu falo de capacidade térmica, é uma maneira mais geral de diferenciar um corpo. Veja bem isso, então, para você entender melhor.
Se eu isolar a capacidade térmica, eu consigo ver o seguinte, que será a quantidade de calor sensível dividido pela variação de temperatura. Verifique o seguinte, ó, se eu pegar o próprio balão que eu usei como exemplo, que eu vou explicar agora no final como que ele não estoura, significa dizer, mais ou menos, que para cada 1 grau Celsius que eu desejo variar a temperatura do balão, ou seja, a estrutura borracha mais balão, eu preciso de 500 calorias. Então, como eu disse, como dentro do balão possui água e dentro do balão também possui um pouco de ar e também possui borracha, eu não posso fazer um calor específico desses materiais. Então eu falo de capacidade térmica, que é para diferenciar a mistura de todos eles juntos. Então tá, entendido a quantidade de calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Agora vamos entender o que é a quantidade de calor latente. As substâncias puras, quando elas trocam de estado físico, sendo de sólido para líquido, que é fusão, ou de líquido para vapor, que podemos chamar de vaporização, se for uma substância pura, a sua temperatura permanece constante enquanto ela está trocando de estado físico. E para eu calcular esse calor muito específico na mudança de estado físico, nós chamamos de quantidade de calor latente, que a forma de calcular vocês podem ver, que é o produto da massa da substância vezes o calor latente de transformação. Fica tranquilo, eu sei que os nomes são parecidos, mas eu vou te explicar agora para você entender. Uma coisa é a quantidade de calor latente de transformação, que é o Q grande. E outra coisa é o calor latente de transformação, que é o L. Vamos entender melhor o que é o L, esse calor latente de transformação. Como se fosse o quê? O calor específico, porém é para transformações de estado físico. Vamos pensar no caso da água, sair de sólido para líquido, nós chamamos de calor latente de fusão. Verifiquem ali a primeira equação ali, que para cada 1 grama de água sólida que eu queira transformar a líquido, eu preciso de 80 calorias mais ou menos. Agora, se eu for falar de vaporização, que é para sair de líquido para vapor, a cada 1 grama de água líquida que eu queira transformar em vapor, eu preciso de 540 calorias. Fiquem tranquilos que nenhum de vocês precisa decorar nem o calor específico de nada, muito menos esse calor latente, o L, na hora da transformação. É só para título de curiosidade você conseguir entender muito bem isso. Inclusive, se você quiser, eu deixei uma questão aqui que caiu na prova do Enem como sugestão para você resolver ela, que ela caiu sobre o caju. É bem interessante mesmo. Um outro aspecto fundamental que é bem importante é a evolução da água, porque a água, podemos dizer que é o nosso solvente universal. No contexto de prova, nós tratamos ela como uma substância pura. Então a água é o maior objeto de estudo em qualquer prova de vestibular. Então o que acontece para a gente entender a água? Eu vou mostrar para você agora um gráfico de como funciona a evolução da água. Então nós temos no eixo vertical a temperatura medida em graus Celsius e no eixo horizontal eu tenho a quantidade de calor, né, medida em calorias. Poderia ser em joules, mas aqui em calorias. Vamos imaginar que eu tenho gelo, né? Gelo a uma temperatura negativa, então estou fazendo isso no nível do mar. Se eu quiser analisar esse gelo que está no estado sólido, eu vou dar energia, então veja que eu dou energia e a temperatura sobe sem problemas. Caso eu quisesse calcular quantidade de calor sensível, que é igual para o da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Porém, se eu continuar dando calor, verifique o seguinte, quando eu chego a 0 graus Celsius, no caso da água, no nível do mar, pressão normal, a gente vai verificar o seguinte, ó, que eu dou o calor e começa a fundir o gelo, ou seja, começa a fusão, o gelo virar líquido. E aí a temperatura permanece constante, é porque a substância está trocando de estado físico. Então, caso eu quisesse calcular, eu usaria a quantidade de calor latente, que é igual a massa vezes o calor latente de transformação. Aí, se eu continuar dando calor, eu verifico que agora eu estou no estado líquido. E aí a água, ela já está no estado líquido e caso eu quisesse calcular, seria a quantidade de calor sensível, obviamente. O calor específico aqui, porque seria quantidade de calor sensível, massa, calor específico vezes variação de temperatura. Obviamente, o calor específico aqui da água líquida será diferente do calor específico lá do gelo no início. E quando eu chegar em 100 graus Celsius, é o momento onde ela vai poder trocar de estado físico mais uma vez. Então, se eu continuar dando calor para ela, a gente vai verificar que a água líquida começa a virar vapor. Então, coexistem líquido e gás aqui nesse contexto. Caso eu quisesse calcular, eu usaria quantidade de calor latente.
obviamente com calor latente de vaporização da água. Então tá, gente, já diferenciamos o que é quantidade de calor sensível, o que é calor específico, capacidade térmica, quantidade de calor latente de transformação. Mas todo mundo quer saber por que esse balão não estoura. O que acontece? Você não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e acionar as notificações para sempre ficar por dentro de quando tiver vídeos novos para você aprender física. Esse é o seguinte, ó. Aqui dentro desse balão possui água, e água, como nós vimos, tem um calor específico relativamente grande. Ou seja, eu preciso de muitas calorias para variar a temperatura aqui dentro. E aí, o que acontece? O termo certo seria usar capacidade térmica, porque como eu comentei, né? Aqui tem água, aqui tem borracha, aqui tem um pouco de ar. Então o que acontece? Obviamente, se tivesse apenas ar aqui dentro, eu ia jogar calor, ia variar a temperatura muito rápido do meu corpo e ia estourar. Mas, como eu tenho água, que é um material que a gente usa até na indústria como líquidos de arrefecimento, que inclusive já caiu em prova de vestibular de tudo que é canto, tá? A gente vai verificar que eu dou energia para ele, e aí, como a substância que está aqui, ela tem uma alta capacidade térmica por causa de um alto calor específico, eu posso dar calor, que eu posso até botar o dedo, que eu verifico que mal varia a temperatura. Então, você que está no ensino médio, está estudando para uma prova, e talvez esteja na escola, queira fazer experimento sobre calorimetria, é muito aplicado mesmo, é muito interessante mesmo esse assunto. Certo, pessoal? Então assim, ó, se você gostou do vídeo, curte aqui, que isso ajuda bastante ao nosso canal crescer. Não te esquece de inscrever no nosso canal e também acionar as notificações. Por quê? Porque eu coloco vídeos com experimentos que te ajudam a conquistar a sua vaga na universidade. E o mais importante, né? Aprender física. Então não te esquece de inscrever aqui no canal, de assinar o sininho. Bons estudos a todos, eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueça que a física esteja com vocês.